Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Léo Moraes e o tema da nossa aula de hoje é potência com expoente fracionário. Então vem comigo. Observe, pessoal, essa propriedade aqui. Eu tenho A elevado a M dividido para N igual a raiz de N A elevado a M. Vamos ver essa propriedade funcionando na prática? Então vamos observar o nosso exemplo aqui. Mas primeiro eu vou começar resolvendo o nosso exemplo pela propriedade de potência de potência. Então vamos lá. Para eu começar a resolver isso aqui, eu teria que usar a fatoração. Vamos recordar aqui, ó, a fatoração. 3 mudar por 3, que dá 1, certo? Lembra da fatoração? Pois é, então, olha aqui, ele não se apresentou uma vez? Então, isso aqui é o mesmo que dizer isso aqui, ó, pessoal. 3 elevado a 1 elevado a 1 meio. Ora, eu tenho o quê? Uma potência de potência. Potência de potência. Repete a base e multiplica o expoente. Então, se nós vamos pegar aqui o nosso expoente aqui e vamos multiplicar ele, claro que se eu multiplicar 1 uma vez 1 sobre 2, eu vou achar 1 sobre 2, certo? É óbvio. Mas eu vou montar essa estrutura para vocês verem. Então, isso ficaria assim, ó, vou repetir a minha base e vou multiplicar os meus expoentes. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Agora aqui eu tenho que aplicar a propriedade de multiplicação das frações. Lembra como é que fica isso? Então aqui, ó, vai ser 1. Aí vocês devem se perguntar assim, por que aqui é 1? Por que eu não digo que 1 dividido para 1 não é igual a ele mesmo? Ou seja, todo número dividido para 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu disser 1 sozinho e disser 1 dividido para 1, eu não estou dizendo a mesma coisa? E aqui eu tenho o quê? 1 meio. Aí você deve estar perguntando, poxa, por que 1 meio? Nós lemos 1 meio porque o 2 sempre divide o numerador ao meio. Mas eu posso dizer 1 sobre 2 e 1 dividido para 2. Então, como é que resolvemos isso? Ó, numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui a base. Ó, 3. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Ou seja, 3, 1 meio. Encontramos aqui a mesma coisa. Poderíamos, então, resolver direto, não é isso? Mas eu quis montar isso aqui só para vocês entenderem como funciona a estrutura, certo? Agora, se eu pegar 1 e dividir para 2, eu vou encontrar isso aqui, ó. O 2 vai dividir 1 ao meio, ó. Vai ficar 3 elevado a 0,5. Que resolvendo isso aqui, eu vou encontrar isso aqui, pessoal. 1,732, tá? Eu vou achar isso aqui. Agora, eu vou resolver 3 elevado ao meio aplicando essa propriedade aqui. Então, vamos lá, olha só. Ó, eu vou dizer que 3, 1 meio é igual a isso aqui, ó. Raiz, tá? Eu aprendi uma coisa muito legal, tá, pessoal? Para decorar e fixar bem na ideia. Olha só isso aqui. O número que está aqui por cima é o nosso M, certo? O número que está aqui por baixo é o nosso N. E o 3 é o nosso A. Tá vendo aqui? Olha a nossa propriedade aqui. Então, olha como eu vou fazer isso. Vou dizer assim, ó, o número que está por cima e está por dentro, então, ela vai entrar aqui dentro, ó.
3 elevado a 1. Vai estar aqui dentro, vai estar por dentro do assunto. E a pessoa que está por baixo está por fora do assunto. Então vai ficar aqui do lado de fora, ó. Isso aqui vai ajudar muito a decorar na hora de montar isso aqui na prova. Vai estar por fora. Então eu formei aqui, ó, 3, 1 meio. Olha aqui, ó, nossa propriedade aqui, ó, m dividido para n. 3 elevado a 1 dividido para 2 é igual a raiz quadrada de 3 elevado a 1, certo? Observe que o 1 não dá para dividir por 2, correto? Mas eu sei que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então isso vai ficar assim, ó, pessoal. Raiz quadrada de 3. Que se eu for resolver a raiz quadrada de 3, eu vou encontrar isso aqui, pessoal. Olha só. 1,732, certo? Eu não encontrei o mesmo resultado, então eu posso dizer que 3 elevado a 1 meio é igual a raiz de 3, certo? E vem comigo para mais um exemplo. Vamos lá? Então vem comigo. Vamos começar fatorando 8. Então vamos lá, olha só. 8 fatorando ele vai dar o quê? Vai dar por 2, tá? Vai dar por 2, que vai dar 4. 4 vezes 2, 8 para 8, nada. Que dá por 2, que dá 2. 2 vezes 2, 4 para 4, nada. Que dá por 2, que dá 1. 1 vezes 2, 2, para 2, nada. Certo? Agora vamos verificar aqui, ó. Quantas vezes o 2 apresentou, ó. 1, 2, 3. Então eu tenho 2 elevado o quê? Ao cubo. Certo? 2 elevado a 3. Agora vamos aqui, pela propriedade de potência de potência. Então vamos lá. Isso aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. 2 elevado ao cubo elevado a 1 meio. Certo? Observe aqui que nós estamos montando aqui uma potência de potência. Repete a base, então vamos repetir a nossa base e vamos multiplicar o nosso expoente. Então vai ficar 3 vezes 1 meio, tá? Acrescentando o 1 aqui embaixo, vamos lá, repetir a base e vamos lá, 3 vezes 1 e 1 vezes 2. Recordando, a multiplicação de frações multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. Então vamos lá, 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 1, 2. Eu tenho aqui 2 elevado a 3 meio. Que isso vai me dar, dividindo o 3 por 2, por isso que nós também podemos falar 3 meio. Por quê? Porque o 2 vai dividir o 3 no meio. Então isso vai dar isso aqui, ó. Dividindo o 3 no meio vai dar 2 elevado a 1,5, certo? Eu vou encontrar isso aqui, ó, pessoal. 2,828, certo? Vamos aplicar nossa propriedade ali. Eu tenho aqui 8 elevado a 1 meio, que vai ser igual a nossa raiz. Aí, lembrando aquela brincadeirinha, o que está por cima está por dentro do assunto, então vai ser 8 elevado a 1. E o que está por baixo está por fora do assunto. Então, ele vai ficar por fora aqui, ó. Nós temos agora a raiz quadrada de 8 elevado a 1. Observe que o 1 não dá para dividir por 2, certo? Mas nós sabemos o quê? Que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de 8. Agora, nós não fatoramos o 8 ali, achamos o quê?
2 elevado ao cubo. Então, nós temos a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Observe aqui que, embora o 3 dê para dividir pelo 2, ou pelo índice do radical, ele não dá uma divisão exata. Então, o que acontece? Nós vamos desmembrar. Como? Assim, ó. Vai ficar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2. Vamos lembrar das regras das propriedades das potências. Observe que aqui nós temos uma multiplicação de potência de bases iguais. Vamos recordar um pouquinho. Nós temos isso aqui, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 2. Aqui não é o mesmo que disser que ter 1 aqui? Aplicando a propriedade da potência de bases iguais, nós temos 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Repete a base e soma os expoentes. Vai ficar 2 mais 1, que vai dar 2 mais 1, 3 ao cubo. Opa! Então eu não posso dizer que 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, ou simplesmente 2, não é isso aqui, não é o mesmo que isso aqui? Não é o mesmo aqui, ó, olha dentro da raiz, 2 elevado ao cubo, certo? Então eu montei aqui, ó. Eu fiz isso aqui, pessoal, para eu poder simplificar o máximo que eu puder. Então vamos lá. Agora isso vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2, certo? Agora aqui, ó, dá para simplificar. Quando simplificamos, o que acontece? Nós tiramos o 2 de dentro da raiz. Então nós temos isso aqui, ó, 2 vezes a raiz de 2. Que isso é igual a 2 raiz de 2. Vou fazer da seguinte forma. Primeiro nós temos que encontrar a raiz de 2. Então, de antemão, eu já vou dizer para vocês que a raiz de 2 dá 1,414. 2 vezes 1,414, que vai dar, resolvendo essa multiplicação, 2,828. Então, podemos ver que esse resultado aqui é igual a esse. E vamos para mais um exemplo. 9 elevado a 1 meio. Fatorando 9. Olha só. Vamos fatorar o 9 aqui, ó. 9 dá por quanto? Por 3. 9 por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Que dá por 3. Que dá 1. 3 vezes 1, 3. Para 3, nada. Observe que nós encontramos aqui, ó, o 3 duas vezes. Então, nós temos isso aqui, pessoal, ó. 3 elevado ao quadrado. Vai ficar 3 ao quadrado elevado a 1 meio. Potência de potência, aplicando a propriedade, nós temos, repetindo a base e multiplicando os expoentes, nós temos isso aqui, ó. Aplicando a propriedade da multiplicação da fração, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, 2, e 1 vezes 2, 2. Dividindo, que vai dar 3 elevado a 1, certo? Que é igual a 3. 9 elevado a 1 meio é igual a raiz quadrada de 9 elevado a 1, certo?
o nosso expoente aqui, ó, não dá para dividir, não dá para simplificar. Então, o que acontece aqui, ó? Mas eu sei que 9 elevado a 1 é igual a 9. Então, vamos lá. Nesse exato momento, eu digo que isso aqui, ó, é igual a isso aqui, certo? Eu fatorei e achei isso aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado, correto? Não achei raiz de 3 ao quadrado? Agora, olha só. Eu não posso simplificar? Posso. Quando eu simplifico, eu tiro o quê? O número de dentro da raiz. Então, ó, minha resposta é 3. Não bateu? Não conferiu? Então, 9 elevado a 1 meio é 3. Certo? E vamos para mais um exemplo. Nós temos aqui, ó, 5 elevado a 2 dividido para 3. Pessoal, então eu tenho isso aqui, ó. 5 elevado a 1, tá? Formei uma potência de potência. Então, agora fazendo direto, que vocês já viram os exemplos anteriores, eu vou encontrar isso aqui, ó. 5 elevado a 0,6666666, assim sucessivamente, tá? Resolvendo isso aqui, pessoal, isso aqui vai me dar isso, ó. 2,924,01. Agora, vamos aplicar ali a nossa propriedade ali, fazer daquele modo ali. Eu tenho, ó, 5 elevado a 2 sobre 3, o que vai ser o seguinte, que vai ficar igual a raiz de aquela brincadeirinha. O que está por cima, olha só, o que está por cima, que está por dentro do assunto. Então, eu vou botar ele aqui, ó, 5 elevado a 2. Eu aprendi isso e repito de novo, pessoal, eu só achei o máximo. E o que está por baixo está por fora do assunto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aí, formou o quê? Raiz cúbica de 5 ao quadrado, certo? O meu expoente aqui não dá para dividir pelo meu índice da raiz. Mas eu sei que 5 ao quadrado é o quê? 25. Então, eu vou ter raiz cúbica de 5 vezes 5, e isso vai me dar a raiz de 20, raiz cúbica, né, de 25. Aí, pessoal, se eu for calcular a raiz cúbica de 25, eu vou ter esse mesmo resultado aqui, ó, 2,92401, certo? Isso aqui. Aqui, ó, achei o mesmo resultado, correto? Então, eu posso afirmar essa propriedade aqui, dizer, ou seja, que 5 elevado a 2 sobre 3 é igual a raiz cúbica de 5 ao quadrado.